Fala, meus amigos, vamos aqui a uma análise especial, onde eu vou comentar aqui 6 ações que eu destaco nesse processo de recuperação do Ibovespa, e já vou fazer um alerta aqui, não significa dizer que o Ibovespa vai agora rasgar para cima, e que essas ações também vão rasgar para cima, mas elas começam a se destacar nesse processo de recuperação do Ibovespa. E, consequentemente, eu olho muito para as ações que estão mais fortes do que a média. Ou seja, ativos que estão gerando já nova máxima histórica, eu vou comentar aqui, ativos que estão próximos de fazer isso. Então, eu gosto de olhar para essas ações porque normalmente é onde tende a ter uma melhor relação risco-retorno. Então, essa é a ideia. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Deixe seu like, seu joinha se você curtiu ou no decorrer dessa análise curte, seja a parte de aprendizado, seja na leitura dos ativos que são apresentados aqui. Se você acha interessante esse tipo de análise, deixa um like, comenta aqui embaixo. Se você até visualiza outros papéis, agradeço demais a sua participação por aqui. Vamos lá, então. Eu vou começar falando aqui do Ibovespa, que a gente tem um cenário de gráfico semanal gerando um fundo em cima de uma região de suporte que é uma retração de 61,8% de todo esse movimento de subida, coincidindo com esse topo, coincidindo com esse topo, coincidindo com esse topo. Então é uma região importante de suporte e o Ibovespa gera um sinal de alta nessa região no gráfico semanal. O que seria bom para o Ibovespa, ele terminar essa semana já acima dessa linha vermelha aqui, já acima ali da média móvel exponencial de 10 períodos, no momento em 123.343 pontos. E olhando para o gráfico mensal, isso se acontecesse nessa semana, é a última semana do mês, no mês de junho, aumentaria a probabilidade de acontecer aqui um fundo ascendente e o Ibov gerar um novo movimento aí para cima, a favor da sua atual tendência de alta de médio para longo prazo. Mas não está confirmado o sinal de alta aqui, apenas temos um sinal de alta no gráfico semanal. Esse é o contexto. E aí, nessa recuperação, quais ativos que eu destaco nesse momento? Né? Inclusive, eu tenho abrir posições em um outro ativo aqui, principalmente olhando para a carteira exponencial, abrir posição. Vou começar falando aqui do ativo que eu, inclusive, coloquei na carteira essa semana. Começando, então, por CSMG3, ativo que está gerando nova máxima histórica. Se a gente olhar para o gráfico aqui mensal, vou botar um gráfico quadrimestral aqui, ó, ativo que está dentro de uma baita tendência de alta num prazo mais longo e dentro de um movimento aí de subida. Candle de força, candle de indefinição, essa expectativa aqui desse candle que costuma durar, tende a durar ainda mais 73 dias aqui, esse candle para acabar. Então a gente tem um prazo ainda bom aí de poder ter algo um pouco maior para cima. E olhando para o gráfico mensal, dá para perceber que depois desse bom movimento de alta, tendência de alta, fundo principal da tendência de alta está aqui, lateralizou e agora está rompendo essa máxima histórica. Até onde vai esse movimento? A gente pode pegar esse tamanho aqui dessa caixinha e projetar para cima. É uma alternativa, não significa dizer que vai bater lá, tá? O que eu vou mais destacar aqui é olhando um pouco mais para a questão do curto para médio prazo. Então a gente pode ver uma projeção nos 24,72. Beleza. Aí o papel no gráfico semanal está fazendo o que aqui, ó? Um rompimento dessa região. Então ele entrou até na carteira exponencial depois dessa sinalização de alta, porque aumentou a probabilidade de romper esses topos anteriores. Não sei dizer se vai fechar a semana acima desses topos ou não. Mas o fato é, o cenário gráfico é melhor do que o próprio Ibovespa, é melhor do que a média. Ou seja, está fazendo nova máxima histórica. O Ibovespa nem gerou ainda o sinal de alta pelo gráfico mensal. Então aqui, o que chama atenção? Para a compra já de imediato, risco um pouco maior, porque o stop fica um pouco mais longo, mas olhando até para o curto prazo principalmente, olhando para swing trade, o que ficaria atento nesse papel? Em monitorar um processo de correção em cima desses topos, ou seja, se o mercado gerar uma lateralização ou um movimento de baixa aqui, gerar sinal de alta acima de nível de preço aí, pelo menos acima da região que vai de R$ 21 até o patamar dos 20,65, essa faixa aqui, ó, essa região desses topos mais baixos, mais esse gap aqui. Se mantiver acima dessa região, ou seja, sinal de alta acima desse patamar, chama atenção para justamente buscar operações de compra. Para quem está comprado, tem já a opção de colocar o stop abaixo do gap, é uma alternativa, tá? Mas a ideia, quando eu coloquei na carteira, é de ficar mais semanas aí posicionado nessa ação. Então essa seria a primeira ação que eu destaco para ficar atento para buscar operações de compra, ou se for fazer compra agora, coloca menos capital e aproveita uma correção para buscar uma entrada, reforçar essa entrada e através de um sinal de alta aqui pelo gráfico diário. O outro ativo, dentro desse mesmo setor, tem Sabesp e tem Sanepar, SAPR11. Eu prefiro Sanepar nesse momento.
Olhando para o gráfico semanal dela, ela está proporcionando também um fundo ascendente, que pode vir para romper essas máximas aqui e caminhar até para um rompimento de uma máxima mais lá acima. Se a gente olhar para um gráfico mensal, correção, bateu na média, praticamente bateu na média e gerou um sinal de fundo ascendente. Então fica uma expectativa de continuidade do movimento. Semanal está fazendo isso aqui também. Então é um ativo que, se for buscar entrada de position, entrada por aqui, o stop vai ficar pelo menos aqui embaixo. Só que se você olhar para a relação risco-retorno para esses topos aqui, não vai ficar muito boa, não. Então, qual a alternativa? Se eu entro aqui, eu coloco menos capital, e se eu quero botar um pouco mais de capital, eu aguardo de gráfico diário confirmar essa expectativa de subida, por exemplo, um pivô de alta, um fundo ascendente. Então é algo que me chamaria atenção. Um sinal de alta acima das médias, não abaixo das médias, tá? Principalmente abaixo da média, acima da média testando, ou acima da média móvel exponencial de 10 períodos do gráfico diário. Outro ativo, agora indo para o setor imobiliário, Cury 3, chama atenção. O que chama atenção na Cury 3? Fazendo nova máxima histórica, assim como o CSMG3, Copasa. Então o ativo está mais forte do que a média. Para quem me acompanha aí, seja aqui ou olhando principalmente lá no meu Instagram, onde eu faço alguns comentários lá quando mando na caixinha, eu comento que dentro do setor eu prefiro o Cury, eu prefiro o direcional. São os dois ativos dentro do setor imobiliário que eu prefiro. Por quê? Porque são ativos que estão mais fortes do que a média do setor imobiliário, e inclusive até mais forte que o próprio Ibovespa. E olhando aqui para um gráfico de menor periodicidade, lembrando, está em tendência de alta em todos os prazos operacionais. Semanal está vindo aqui uma semana boa, alta de 7%, é um ativo que inclusive está dentro da carteira perspectiva já tem um certo tempo. Aqui rompendo essa região, aí entra, vou comprar esse rompimento, vou colocar stop abaixo dessa mínima, vou tentar pegar mais semanas para cima. É uma alternativa, colocar menos capital. Eu dou uma preferência por operações de correção. Qual seria, então, a operação de correção? Algo semelhante da que eu mencionei na Copasa. Vem aqui, corrige aqui nos próximos pregões, seja nessa semana, seja na próxima semana, mas monitorar, porque é um ativo mais forte e sinalizações de alta, mais forte em termos de cenário aqui dos compradores, né, pelo menos no gráfico. Muda essa característica, lembrando, se voltar para baixo desse patamar aqui, que é uma região ali dos R$ 18,36. Então, se essa ação continuar proporcionando sinal de alta, pivô de alta, ou principalmente fundo ascendente, para cima da região em torno dos 19,70, fica mais para se buscar operações de compra, mais um ativo que eu gosto aqui em termos de cenário gráfico. DIR 3 também do mesmo setor, vem aqui pegando o gráfico mensal, um mês aí positivo, 5,55%, gráfico semanal está ali se sustentando em cima da média, superando a máxima da semana anterior, criando expectativa de poder dar continuidade à sua tendência de alta de prazo maior. Gráfico quadrimestral, olha só a tendência, ó, bem alinhada para cima, candles aqui ascendentes, gráfico quadrimestral falando de longo prazo, ativo bem alinhado para cima. Então, olhando para o gráfico diário, o que seria interessante acontecer? Ela não rompeu ainda a máxima histórica. Entrar comprando aqui, muito próximo das topos, eu não seria a minha escolha. Mas eu ficaria atento, se ela, mesmo que ela romper, o próximo movimento de correção ou lateralização gerar pivô de alta, aí sim me chamaria atenção para a entrada na DIR 3. Ou se for fazer entrada aqui, pouco capital, vou ficar posicionado enquanto ela não perder esse fundo, é uma alternativa, o stop fica um pouco longo, é uma operação mais de position nesse caso, mas enfim, daria preferência para os dois dos ativos que eu já comentei aqui, CSMG3, depois eu olharia para ali para Cury 3, depois SAPR11, são ativos que me chamam mais atenção do que a própria DIR 3, mas esse aqui eu não descartaria devido ao cenário gráfico ainda mais positivo de prazo maior. O outro ativo, o VEG3, eu tenho uma posição aberta no Trade ID junto a Blue 3 Investimentos, que foi recomendado aí esse papel. A ação vem muito forte para cima, apontando para romper sua máxima histórica, que está aqui. Inclusive, eu fiz uma análise especial desse papel recentemente, na semana passada. Eu fiz uma dentro lá da comunidade do TradingView, no dia 16/4, e uma no meio da semana passada, falando que dá uma probabilidade maior de poder vir a romper essa máxima aqui, 44,53, depois que no gráfico semanal proporcionou esse fundo aqui, ó. Aí na semana passada, pivôzão de alta. Então sigo com a ação dentro da carteira exponencial, coloquei na semana passada na carteira exponencial, visto essa maior probabilidade de subida, e é um papel que também ficaria atento para olhar o movimento contrário a essa subida. Não entraria aqui comprando agora, focar em curto prazo. Por quê? Porque já são muitos pregões para cima, mas depois de um longo movimento desse, de candles mais de alta que candles brancos,
A próxima movimentação para baixo, desculpa, a próxima movimentação para baixo ou lateral do preço vai chamar a atenção para monitorar, para planejar uma compra nessa ação, seja de swing trade ou até mesmo de position trade em VEG3, que tem uma probabilidade maior, como eu já mencionei, de poder romper a sua máxima histórica localizada nos 44,53, nesse momento 41,70. Então, se fosse para comprar esse ativo no nível que se encontra pouquíssimo capital, eu realmente ficaria mais interessado em aguardar uma correção nesta ação. E para fechar aqui, CEMIG 4. Na semana passada, a CEMIG 4 proporcionou um sinal de alta aqui em cima da média. Olha só, se sustentou em cima da média, se sustentou em cima dessa região aqui que rompeu esse topo, voltou, testou como um patamar de antiga resistência virando suporte, junto com a média, e proporcionou esse sinal de alta e já vai confirmando esse sinal de alta. Beleza. Se eu estou comprando para position trade, aqui seria uma entrada com stop abaixo dessa mínima, tentando pegar a continuidade de subida nas próximas semanas. Se eu estou querendo olhar para uma compra mais de swing trade, o ideal seria depois já desse movimento de subida, como está em cima desses dois topos aqui, ó, monitorar os próximos pregões. Por exemplo, faz uma correção aqui de 3 pregões e gera pivô de alta, possibilidade de compra. Ou sobe um pouquinho mais, supera essa máxima, depois gera alguma correção, gerando sinal de alta acima dessa região aqui, junto com a média, ou seja, região essa ali pelo menos do patamar em torno dos 10,37, junto com a média gerando sinal de alta, 10,37 a 10,30, fica mais para se buscar também a operação de compra em CEMIG 4. Então são essas ações que eu destaco aí no primeiro momento para a gente aí buscar oportunidades. Lógico que vão surgindo outras e se tudo que for surgindo eu vou buscando fazer análises ou parecidas como essa ou simplesmente diretamente do ativo, uma análise especial que é mais completa, que eu olho gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário. E aí, curtiu essa análise? Deixa um like, deixa um joinha, agradeço demais sua valiosa audiência por aqui. Um grande abraço, se inscreve aqui no canal, tamo junto.